A empresa já tinha aqueles alicates para você pegar um carro, ligar em outro e tudo mais e fazer pegar a bateria. Porque era comum, todo dia, pelo menos uma pessoa não conseguia fazer o carro pegar às 17 ou 18 horas, na hora de saída, porque ele deixou a luz ligada durante o dia todo. Imagine o seguinte, o que seria o nível 1, que é fazer a instrução? Incluir a instrução para apagar as luzes antes de desligar o motor no manual do proprietário. Eu, fabricante, coloquei no manual que lembre-se, senhor motorista, de desligar as luzes ao sair do automóvel. Já está criado o padrão, eu posso parar por aí. Mas, uma vez criado o padrão, eu estou anos-luz ainda de garantir que o problema não vai acontecer. Por isso eu preciso seguir os steps da pirâmide. O próximo step significa colhe a instrução no painel, que é a instrução tem que estar no local de trabalho, certo? Mostre o padrão. Então está aqui, colhe a instrução no painel para que possa ser vista facilmente pelo motorista. E esse aviso pode ser uma simples etiqueta, aquela etiqueta amarela, escrita em preto, por exemplo, sublinhada, em negrito, dizendo apagar as luzes antes de deixar o veículo. Eu vou estar vendo aquela etiqueta. Desliguei o carro, opa, a etiqueta me avisou, desligo. É melhor do que estar apenas no manual de instruções? Sem dúvida. Mas garante? Pode ser que determinado tempo depois, um mês, 2 meses, 3 meses, aquela etiqueta já está assim, de tal forma arraigada na minha memória, a existência dela ali, como se fosse um vaso na minha sala, que eu já nem percebo que ele está ali mais. E pode ser que eu nem me lembre de apagar essas luzes, independente da etiqueta estar na minha cara. Ou seja, precisamos subir o nível. E subir o nível na pirâmide significa criar um auxílio visual. Não tem nada no painel, o painel está apagado. Quando eu tiro a chave, o painel está apagado não, tem aquelas luzes, né, normais, mas quando eu tiro a chave, aparece no painel uma frase dizendo apague as luzes ao deixar o veículo. Por que ele é melhor que o anterior? Porque ele só apareceu no momento em que eu precisei dele. Ele não estava ali o tempo todo, sendo que eu fatalmente já não vou dar mais bola para determinado tempo, né, após ter me acostumado a ele. Ou seja, ele se tornou melhor por quê? Porque ele foi um auxílio visual e não simplesmente uma colocação da instrução no local. Qual seria o próximo? Um alerta. Acuse a existência de problema. E acusar a existência de problema nesse caso é campainhas soam quando a porta do carro é aberta e as luzes estão acesas. Ou quando eu tiro a chave e as luzes estão acesas. Ou seja, ele é infinitamente melhor do que a luz, porque a luz você pode não olhar. O som, a não ser que você tenha algum problema auditivo, você vai perceber que alguma coisa está errada e vai lembrar de desligar as luzes. Perceba o quanto isso já está anos-luz, né, à distância de simplesmente colocar no manual do proprietário. A próxima seria: as chaves não podem ser removidas da ignição até que as luzes sejam apagadas. A chave não sai. Por que a chave não sai? Porque eu não apaguei a luz. E a última instância, e em muitos casos já são assim, as luzes são automaticamente apagadas quando o carro é desligado. E eu vi, ontem inclusive, uma menina que trabalha comigo dizendo que uma das coisas que ela adora no carro dela é isso. É o fato dela não ter que se importar com esse tipo de coisa. Desligou, vai embora, acabou, não tem problema. E eu me lembro muito bem, né, dado que eu era criança no início da década de 80, de pai, tio, etc., com arame, tentando puxar aquele pino que existia antigamente para garantir que vai abrir o carro, dado que a chave foi esquecida lá dentro. Eu me lembro até uma vez que meu pai tinha um Dodge Polara e ele esqueceu a chave dentro do Dodge. E ele não conseguia com o arame fazer abrir. Por sorte, tinha um amigo nosso, que estava numa festa, na ABB, que também tinha um Dodge Polara, cuja chave serviu e abriu o nosso carro, dada a grande segurança que tinha 30 anos atrás. Mas assim, se a gente falar de ocorrência do problema, nós podemos perceber que simplesmente colocar no manual do proprietário vai garantir que a ocorrência é muito alta. Uma a cada 2, uma a cada 8 está sendo mostrado aqui, que possivelmente alguém vai esquecer de apagar as luzes. Ela sobe para 1 cada 20, 1 cada 40, se eu colocar a instrução no local. 1 cada 80 a 1 a cada 400, se eu criar o auxílio visual. 1 a cada 1000 ou 10 mil se eu criar os alertas. 1 a cada 10 mil ou 20 mil, a ocorrência passa a ser pequena já, né? Se eu prevenir que os defeitos continuem. E 1 em 1 milhão, ou seja, a ocorrência passa a ser muito remota se eu conseguir colocar
que, uma vez desligada a chave, a luz se apaga. Ou seja, a ocorrência vai de muito alta para remota. Se a gente olhar outros exemplos aqui, ó, a gente pega, por exemplo, remédios, né? Você percebe que existe uma coluna que mostra os remédios que tem que tomar de manhã, os que você tem que tomar à noite. São 4 comprimidos, 2 iguais, 2 diferentes, ou seja, são 3 referências, vamos dizer assim, 3 tipos diferentes de comprimido. Um deles tem que tomar 2 e outros 2 tem que tomar 1. Se você pedisse para o paciente comprar 4 frascos, né? Desculpa, 3 frascos, um deles pegar 2 comprimidos por vez e outros pegar 1, tomar isso de manhã e tomar isso à noite, a probabilidade dele errar, a medicação é muito grande comparado a esse exemplo aqui. E esse exemplo aqui mostra o conceito do jidoca sendo aplicado no nosso dia a dia. Lembra daquela araldite? Nós tínhamos em casa, eu me lembro, década de 80, um tubinho amarelo, um tubinho vermelho, um é a cola, o outro endurece. E você percebe que, se eu simplesmente trocasse as tampas, provavelmente nenhum dos 2 frascos abririam mais. E eram 2 tubos. Se eu perder um, o outro nada serve. Porque ele só tem serventia os 2 juntos. E a aplicação, a proporção de cada cola tem que ser tal que garanta a mistura mais adequada e correta possível. E quando eu vejo 2 frascos, como se fossem frascos de creme dental, primeiro que eu posso perder um deles, segundo que eu posso colocar proporções diferentes e não garantir a correta aplicação da cola. O que é que está sendo feito agora? Existe praticamente uma seringa, e nessa seringa você tem os 2, um de cada lado, e você garante que a aplicação é correta e a tampa ela tem um lado quadrado, outro lado redondo, para garantir que não é colocado erroneamente essa tampa. Então você tem aí sim um jidoca para garantir que você não perde e você não tampa erroneamente essa cola. Voltando aqui ao nosso slide inicial, vamos falar um pouco de hierarquia e tomada de decisão. O que é que se faz no mundo Toyota? Você coloca na base da pirâmide, ou seja, lá no operador, a responsabilidade para tomar a decisão dentro do seu domínio de atuação. A pessoa se sente dona daquilo. Você padroniza o trabalho, mas você deixa claro para ele que ele tem autonomia para alterar o processo, se ele achar que pode fazer melhor do que aquilo. E você dá a ele todo o reconhecimento por ser responsável por aquilo. E colocando isso na base, você garante esse comprometimento. Por quê? Porque a relação eu com o outro no Japão, isso é muito interessante, se falando de novo da cultura japonesa. É uma relação de servir. Lembra que eu falei no primeiro vídeo do filme O Último Samurai? Tem um determinado momento em que um dos samurais, no início do filme, né, ele vai para o lado do Império, e é claro, os samurais vencem a primeira batalha, e ao vencer a primeira batalha, este samurai derrotado, ele comete harakiri, porque uma vez derrotado, ele não tinha coragem de olhar no olho, né, dos seus antigos companheiros, aos quais ele traiu, e ele mesmo se suicidou. E naquele momento, o principal ator do filme, o japonês que depois morre no final, ele corta o pescoço desse cara. E o Tom Cruise, no começo do filme, fala pra ele, né, eu percebi o jeito que você trata seus inimigos, você cortou a cabeça dele fora, etc. E ele disse, cale tua boca, você não sabe o que está falando. Eu cortei porque eu não queria ver ele agonizando no chão. Ele era meu irmão. E ele fez aquilo porque ele não tinha coragem de olhar no nosso olho, dado que ele foi um traidor para nós. E o interessante disso, essa relação eu com o outro, claro que as práticas hoje em dia estão muito mais brandas, mas um oficial japonês, se não conseguisse conduzir a sua tropa à vitória, ele cometia suicídio. Por quê? Porque ele não teve a honra de levá-los à vitória. E isso é muito forte. Isso é uma relação de servir, e é muito forte também, principalmente, desculpa, na cultura japonesa. E com isso, a gente vai para o texto 2, que eu também vou deixar no blog, que significa como que a organização Toyota funciona, como que ela coloca essa autonomação na base da pirâmide, fazendo com que as pessoas se sintam responsáveis. E eu quero que seja discutido aqui o seguinte, o quanto essa cultura existe nos dias de hoje, como que isso existe na sua organização, a ponto de você colocar
autonomia no chão de fábrica e, em contrapartida, ter todo o reconhecimento daquele operador. E lembrem-se, o Meiji falou isso em meados do século XIX, 1860 e pouco, 68, que foi: precisamos investir nas pessoas, porque o povo japonês é o nosso grande patrimônio. Um abraço e até o próximo.